Capítulo 12. Cachalotes e baleias. Durante a noite de 13 para 14 de março, o Nautilus retomou seu curso para o sul. Embora eu pensasse que na altura do Cabo Horn ele fosse desviar para o oeste a fim de se dirigir aos mares do Pacífico e terminar sua volta ao mundo, não fez nada disso, continuando a rumar para as regiões austrais. Aonde então pretendia ir? Ao Polo? Não fazia sentido. Comecei a crer que as temeridades do capitão justificavam plenamente as apreensões de Ned Land. O canadense, ultimamente, não comentava mais seus planos de fuga. Tornará-se menos comunicativo, quase silencioso. Era visível que aquele confinamento prolongado lhe pesava, que o ódio fermentava dentro dele. Quando se via diante do capitão, seus olhos acendiam um fogo escuro, e eu começava a temer que sua índole violenta o fizesse perder a cabeça. Naquele dia, 14 de março, Conselho e ele foram me procurar em meu quarto. Indaguei-lhes a razão da visita. É só uma pergunta, professor, disse o canadense. Fale, Ned. Quantos homens acha que há a bordo do Nautilus? Difícil dizer, amigo. Não parece requerer uma tripulação numerosa, raciocinou Ned Land. É verdade, concordei, nas condições em que se encontra, 10 homens bastariam para manobrá-lo. Exatamente, disse o canadense. Por que haveria mais? Por quê? Repeti. Encarei Ned Land, cujas intenções eram fáceis de adivinhar. Porque, continuei, se meus pressentimentos se confirmarem, e se bem compreendi a existência do capitão, o Nautilus não é apenas um submarino, mas também um local de refúgio para aqueles que, como seu comandante, romperam todo o relacionamento com a Terra. Não duvido, atalhou Conselho, mas, enfim, se o Nautilus pode conter apenas um certo número de homens, o patrão não consegue estimar essa capacidade máxima? Como, Conselho? Pelo cálculo. Dada a capacidade do navio, que o patrão conhece, e por decorrência a quantidade de ar que ele encerra, ou por outro lado, sabendo quanto cada homem consome no ato da respiração, interpretando esse número à luz da necessidade que o Nautilus tem de subir a cada 24 horas. A frase de Conselho não terminava, mas eu via claramente aonde ele queria chegar. Já entendi, falei. Mas esse cálculo, de fácil execução, aliás, não pode fornecer senão um número muito impreciso. Não importa, insistiu Ned Land. Vamos a ele, resignei-me. Cada homem leva 1 hora para consumir o oxigênio de 100 litros de ar, ou seja, em 24 horas o oxigênio contido em 2.400 litros. Logo, temos de saber quantas vezes o Nautilus contém 2.400 litros de ar, precisamente, acompanhou o Conselho. Ora, prossegui, dado que a capacidade do Nautilus é de 1.500 toneladas, e a da tonelada é de 1.000 litros, o Nautilus encerra 1.500.000 litros de ar, que, divididos por 2.400. Fiz uma conta rápida no lápis e resultam num quociente de 625. O que significa que, a rigor, o ar contido no Nautilus poderia bastar para 625 homens durante 24 horas. 625. Mas esteja certo de que, sejam eles passageiros ou marinheiros ou oficiais, formamos todos apenas a 10ª parte desse número. Ainda é muito para 3 homens. Lamentou o Conselho. Portanto, meu caro Ned, só posso lhe recomendar paciência. Mais que paciência, resignação, acrescentou o Conselho. Conselho empregar a palavra certa. Mas o capitão não pode ir a vida toda para o sul. Consolou o Conselho. Ele tem de parar, nem que seja por causa da geleira, e retornar a mares mais civilizados. Aí sim, será hora de retomar os planos de Ned Land. O canadense balançou a cabeça e passou a mão na testa. Sem responder, se retirou. Que o patrão me permita uma observação, analisou então o Conselho. Esse desventurado Ned vive pensando no que não pode ter. Tudo de sua vida passada retorna-lhe à mente. Tudo que nos é proibido parece-lhe maravilhoso. As antigas lembranças o oprimem e seu coração está prestes a explodir. É compreensível. O que ele tem para fazer aqui? Nada. Não é um cientista como o patrão, não poderia sentir o prazer que sentimos nas coisas admiráveis do mar. Arriscaria tudo para poder entrar numa taberna de seu país. De fato, a monotonia a bordo devia parecer insuportável ao canadense, acostumado a uma vida livre e dinâmica.
Contudo, embora raramente se mostrasse animado, justo naquele dia um incidente veio lembrar-lhe seus belos dias de arpoador. Por volta das 11 da manhã, navegando na superfície do oceano, o Nautilus deparou-se com um cardume de baleias. Encontro que não me surpreendeu, pois eu sabia que aquelas criaturas, caçadas à exaustão, haviam se refugiado nas bacias das altas latitudes. É significativo o papel desempenhado pela baleia no mundo marinho, bem como sua influência sobre as descobertas geográficas. Foi ela que, arrastando em suas andanças primeiro os bascos, depois os asturianos, ingleses e holandeses, empederniu-os contra os perigos do oceano, guiando-os de uma extremidade à outra da terra. As baleias gostam de circular pelos mares austrais e boreais, daí sugerirem as lendas antigas que esses cetáceos levaram os pescadores a apenas 30 quilômetros do Polo Norte. Se o fato não é verdadeiro, um dia o será, e isso há de acontecer provavelmente assim, expulsando as baleias para regiões árticas ou antárticas, os homens alcançarão esses pontos desconhecidos do globo. Estávamos sentados na plataforma, o mar, sereno. O mês de outubro naquelas latitudes proporcionava belos dias de outono. Foi o canadense, e nisso ele não se enganava, que assinalou uma baleia no horizonte, a leste. Observando atentamente, víamos seu dorso escuro subir e descer nas águas, a 5 milhas do Nautilus. Ah, exclamou Ned Land, se eu estivesse a bordo de uma baleeira, eis um encontro que me daria prazer. Que criatura descomunal! Veja a força de suas ventas expelindo colunas de ar e vapor. Com 1000 demônios! Por que fui parar dentro desta casca de ferro? Quer dizer, Ned, questionei-o, ainda não desistiu da velha atividade pesqueira? E um pescador de baleias esquece o ofício, professor? É possível enfastiar-se de uma caça desse tipo? Nunca pescou nestes mares, né? Nunca, professor. Somente nos mares boreais, tanto no Estreito de Bering como no de Davis. Então ainda não conhece a baleia austral. Foi a baleia franca que você pescou até aqui, e ela não ousaria atravessar as águas quentes do Equador. Ouvi direito, professor? Exclamou o canadense, num tom incrédulo. É a pura verdade. E essa agora? Aconteceu em 1865. Logo, já se vão 2 anos e meio que capturei, próximo à Groenlândia, uma baleia que ainda levava no flanco um arpão espetado por um baleeiro de Bering. Ora, pergunto-lhe eu, como, após ter sido golpeado no oeste da América, o animal teria vindo morrer no leste, se não dobrando o Cabo Horn ou o Cabo da Boa Esperança, depois de atravessar o Equador? Penso igual ao amigo Ned, manifestou-se conselho, e aguardo a resposta do patrão. A resposta do patrão, amigos, é que as baleias se estabelecem, segundo as espécies, em mares demarcados, dos quais não se arredam. E, se uma criatura dessas saiu do Estreito de Bering e foi parar no de Davis, é simplesmente porque existe uma passagem de um mar para o outro, seja nas costas da América, seja nas da Ásia. Devo acreditar no senhor? Perguntou o canadense, fechando um olho. Deve acreditar no patrão, recomendou o conselho. Está querendo dizer, ignorou o canadense, que, se nunca pesquei nessa região, não conheço as baleias que a frequentam? Digo e repito, Ned. Razão a mais para uma apresentação formal, sugeriu o conselho. Vejam! Vejam! Exclamou o canadense, com a voz transtornada. Aproxima-se. Vem em nossa direção. Ri da minha cara. Sabe que nada posso contra ela. Ned batia com os pés. A mão, brandindo um arpão imaginário, tremia. Esses cetáceos, perguntou, são do tamanho dos cetáceos dos mares boreais? Quase do mesmo tamanho, Ned. É que já vi baleias grandes, professor, baleias que mediam 30 metros de comprimento. Ouvi falar que o Lamuk e Ungalik, das Ilhas Aleutas, tinham mais de 45 metros. Isso me parece exagero, opinei. Esses animais não passam de balenópteros, dotados de nadadeiras dorsais, e, assim como os cachalotes, são geralmente menores que a baleia franca. Ei, e avisou o canadense, sem desgrudar os olhos do oceano, está chegando perto, vem para águas do Nautilus. Fez uma pausa e continuou, o senhor trata o cachalote como se este fosse um bichinho. Pois falás em cachalotes gigantescos. São cetáceos inteligentes. Parece que alguns ficam cobertos de algas e fucos, sendo confundidos com recifes. É possível acampar em cima deles, instalar-se, fazer uma fogueira e construir casas, trouxou o conselho.
Está bem, piadista, suspirou Ned Land. Para um belo dia o animal mergulhar e carregar todos os seus habitantes para o fundo do abismo. Como nas viagens de Simbad, o marujo. Lembrei, rindo. Ah, mestre Land, vejo que tem gosto por histórias extraordinárias. Que cachalotes os seus! Espero que não acredite nisso. Senhor naturalista, disse seriamente o canadense, devemos acreditar em tudo quando se trata de baleias. Como esta avança? Como se esquiva? Há quem diga que esses animais podem dar a volta ao mundo em 15 dias. Não digo o contrário. Mas o que provavelmente não sabe, professor Aronnax, é que no começo do mundo as baleias eram mais velozes ainda. De verdade, né? E qual seria a causa disso? Porque naquela época possuíam a cauda atravessada como os peixes, o que significa que, achatada verticalmente, ela batia na água da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Mas o Criador, julgando aquela velocidade excessiva, torceu-lhes a referida cauda, e desde esses tempos, elas batem nas águas de cima para baixo, perdendo velocidade. Muito bem, Ned, eu disse, usando uma expressão típica do canadense, e devemos acreditar em você? Não muito, respondeu Land, do mesmo modo que se lhes contasse que existem baleias com 100 metros de comprimento, pesando 500 toneladas. Impensável, de fato, concordei. Nem por isso deixo de admitir a hipótese de determinados cetáceos poderem alcançar um desenvolvimento considerável, uma vez que chegam a fornecer até 120 toneladas de óleo. Quanto a isso, vi com meus olhos, afirmou o canadense. Acredito piamente, Ned, como acredito que o volume de certas baleias equivale ao de 100 elefantes. Imagine os efeitos produzidos por tal massa lançada a toda velocidade. É verdade que elas podem afundar navios? Perguntou o conselho. Navios, não acredito, sentenciei. Contam, porém, que em 1820, exatamente nestes mares do sul, uma baleia atacou Essex, obrigando-o a recuar a uma velocidade de 4 metros por segundo. Com a proa fazendo água, o Essex sobrou quase instantaneamente. Ned dirigiu-me um olhar desconfiado. Na minha história, ele disse, levei uma rabanada de baleia, dentro do meu bote, obviamente. Meus companheiros e eu fomos lançados a uma altura de 6 metros. Mas, comparada à baleia do senhor professor, a minha não passava de um baleiote. E esses animais vivem muito tempo? Perguntou o conselho. 1000 anos, respondeu o canadense sem piscar. Como sabe disso, Ned? Por que dizem? E por que dizem? Porque sabem. Não, Ned, não sabem, supõe, e eis o raciocínio em que se baseia tal suposição. Há 400 anos, quando os pescadores caçaram baleias pela primeira vez, esses animais apresentavam dimensões superiores às que exibem atualmente. Supõe-se, portanto, com muita lógica, que a inferioridade das baleias atuais resulta de que não tiveram tempo de atingir seu completo desenvolvimento. É o que faz Buffon declarar que esses cetáceos podiam e deviam mesmo viver 1000 anos. Está escutando? Ned Land não escutava, nem prestava mais atenção. A baleia continuava se aproximando e ele a devorava com os olhos. Ah! E exclamou. Não é mais uma baleia, são 10, são 20, é um rebanho inteiro. E não posso fazer nada. De pés e mãos atados. Mas, amigo Ned, sugeriu o conselho, por que não pede ao capitão Nemo autorização para caçar? Conselho mal terminara sua frase e Ned já escorregava pelo alçapão à procura de Nemo. Alguns instantes depois, ambos reapareciam na plataforma. O capitão observou o cardume de cetáceos brincando nas águas a 1 milha do Nautilus. São baleias austrais, constatou. A sorte grande para uma frota de baleeiras. Justamente, senhor, rogou o canadense, eu não poderia tentar caçá-las, nem que fosse para não esquecer minha antiga profissão de arpoador? Para quê? Rebateu o capitão Nemo. Caçar apenas para destruir. Temos com que preparar óleo de baleia a bordo. Mas, capitão, desafiou o canadense, o senhor nos autorizou a perseguir um dogongo no Mar Vermelho. Naquela circunstância, a finalidade era providenciar carne fresca para a tripulação. Agora, seria matar por matar. Sei muito bem que este é um privilégio reservado ao homem, mas não aceito entretenimentos homicidas. Destruindo a baleia austral ou a baleia franca,
criaturas inofensivas e boas, seus semelhantes, Mestre Land, cometem uma ação censurável. Agindo assim, despovoaram toda a Baía de Baffin e levarão à extinção uma classe muito útil de animais. Deixe em paz os infelizes cetáceos. Eles já têm problemas suficientes com seus inimigos naturais, cachalotes, espadas e serras, sem a sua intromissão. Cabe ao leitor imaginar a cara do canadense durante essa aula de moral. Expor tais argumentos a um caçador era perda de tempo. Ned Land observava o Capitão Nemo e visivelmente não compreendia o que ele queria dizer. Entretanto, o capitão tinha razão. Em um dia, a obsessão bárbara e inconsequente dos pescadores irá extinguir a última baleia dos oceanos. Ned Land assobiou entre os dentes seu Yankee Doodle, meteu as mãos nos bolsos e virou as costas a todos nós. Nesse ínterim, o Capitão Nemo observava o cardume de cetáceos. Dirigindo-se a mim, declarou, e não mentia ao afirmar que, além do homem, as baleias têm inúmeros outros inimigos naturais. Em breve esses animais enfrentarão um duro desafio. Percebe, professor Aronnax, aqueles pontos escuros movendo-se a 8 milhas a sotavento? Sim, capitão, respondi. São cachalotes, animais terríveis que já encontrei em cardumes de 200 ou 300. Estes, sim, animais cruéis e predadores, temos motivos para exterminar. O canadense voltou-se ansiosamente ao ouvir estas últimas palavras. Se é assim, capitão, intervim, ainda é tempo, no próprio interesse das baleias, ou inútil expor-se, professor. O Nautilus basta para dispersar os cachalotes. Está armado com um esporão de aço tão eficiente quanto o arpão de Mestre Land, imagino. Esquecendo os bons modos, o canadense fez um muxoxo. Atacar aqueles cetáceos a golpes de esporão. Quem já ouvirá falar de tal coisa? Espere, professor Aronnax, disse o capitão. Vai assistir a uma caçada que ainda não conhece. Impossível sentir compaixão por esses ferozes cetáceos. Eles são todos boca e dentes. Boca e dentes. Impossível descrever melhor o cachalote macrocéfalo, cujo comprimento às vezes ultrapassa 25 metros. Sua cabeça, impressionante, ocupa aproximadamente um terço do corpo. Mais bem equipado que a baleia, cuja maxila superior é dotada apenas de barbelas, é munido de 25 volumosos dentes, com 25 centímetros de altura, cilíndricos e cônicos no topo, pesando 1 quilo cada um. Na parte superior dessa enorme cabeça, e em grandes cavidades separadas por cartilagens, encontram-se armazenados entre 300 e 400 kg da preciosa banha conhecida como espermacete de baleia. O cachalote é um animal feio, mais embrião que peixe, segundo a observação de Freddle. É um pouco disforme, tendo por assim dizer, perdido toda a parte esquerda de sua estrutura. A propósito, vê apenas com o olho direito. Nesse ínterim, a monstruosa manada continuava se aproximando. Avistar as baleias e preparava-se para atacá-las. Podíamos presumir antecipadamente a vitória dos cachalotes, não apenas porque são mais bem constituídos para o ataque que seus inofensivos adversários, mas também porque podem permanecer mais tempo sob as águas, sem necessidade de subir à superfície para respirar. Urgia socorrer as baleias. O Nautilus posicionou-se ligeiramente abaixo da linha do mar. Conselho, Ned e eu nos acomodamos diante da vidraça do salão. O Capitão Nemo foi juntar-se ao timoneiro, a fim de operar o submarino como uma máquina mortífera. Dali a pouco senti as batidas da hélice acelerarem e nossa velocidade aumentar. O combate entre cachalotes e baleias já começara quando o Nautilus chegou e manobrou de maneira a isolar o cardume dos macrocéfalos. Estes, no início, não se abalaram muito à visão do novo monstro que se imiscuía na batalha. Mas não demorou muito para que tivessem de se defender de seus golpes. Que luta! O próprio Ned Land, subitamente animado, terminou por aplaudir. Projetado à frente pela destreza de seu capitão, o Nautilus transformará-se num arpão assassino, lançando-se contra aquelas massas carnudas e atravessando-as de lado a lado, deixando após sua passagem 2 fervilhantes metades de animal. Os contundentes golpes que fustigavam seus flancos sequer eram sentidos. Os choques que ele próprio causava, tampouco. Exterminado um cachalote, o submarino corria para outro, girava em seu eixo para não perder sua presa, avançando, recuando, dócil ao timão, mergulhando quando o cetáceo emergia nas profundezas, subindo com ele quando voltava à superfície, golpeando de cheio ou de lado, cortando-o, rasgando-o e, em todas as direções e velocidades, perfurando-o com seu terrível esporão. Que carnificina!
Que polvorosa na superfície das águas! Que silvos agudos e que roncos, típicos desses animais quando apavorados! Em meio a camadas normalmente tão serenas, suas caudas geravam verdadeiros vagalhões. O homérico massacre, do qual os macrocéfalos não podiam fugir, estendeu-se por 1 hora. Em diversas oportunidades, 10 ou 12 deles, coordenados, tentaram esmagar o Nautilus sob sua massa. Pela vidraça, víamos suas bocarras denteadas, seus olhos ciclópicos. Ned Land, que perderá o controle, ameaçava-os, xingava-os. Sentíamos que se aferravam ao nosso aparelho como cães a um osso. O Nautilus, porém, forçando sua hélice, ora os carregava, ora os arrastava, ora os reconduzia ao nível superior das águas, indiferente tanto a seu peso enorme quanto a suas presas poderosas. Enfim a massa dos cachalotes se dispersou. As águas se acalmaram. Percebi que ganhávamos novamente a superfície. O alçapão foi aberto e acorremos à plataforma. O mar estava coberto de cadáveres mutilados. Uma explosão devastadora não teria dividido, rasgado ou despedaçado mais violentamente aquelas massas de carne. Flutuávamos em meio a corpos descomunais, azulados no dorso, esbranquiçados no ventre com enormes protuberâncias formando corcovas. Alguns cachalotes apavorados fugiam no horizonte. Com as águas tingidas de vermelho num espaço de várias milhas, o Nautilus flutuava em meio a um mar de sangue. O capitão Nemo juntou-se a nós. "O que me diz, mestre Land?" perguntou. "Digo, senhor", respondeu o canadense, cujo entusiasmo arrefecera, "que é de fato um espetáculo medonho. Mas não sou açougueiro, sou caçador, e isso não passa de um matadouro." "Um abate de animais malignos", emendou o capitão, "o Nautilus não é um facão de açougueiro." "Prefiro meu arpão", insinuou o canadense. "Cada um com sua arma", concluiu o capitão, encarando fixamente Ned Land. Meu temor era que o arpoador se deixasse arrebatar por algum impulso de consequências catastróficas. Mas, naquele momento, sua raiva foi desviada pela visão de uma baleia se aproximando do Nautilus. O animal não conseguirá escapar do dente dos cachalotes. Reconheci a baleia austral pela cabeça achatada, inteiramente preta. Anatomicamente, distingue-se da baleia branca e da nordcaper pela solda das 7 vértebras verticais, além de possuir 2 costelas a mais que suas congêneres. O desventurado cetáceo, deitado de lado, o ventre esburacado pelas mordidas, estava morto. Na ponta da nadadeira mutilada agarrava-se ainda um pequeno filhote, que ela não conseguirá salvar do massacre. De sua boca aberta, e através das barbelas, vazava água, furiosa como uma ressaca. O capitão Nemo conduziu o Nautilus para junto do cadáver do animal. 2 de seus homens subiram no flanco da baleia e, não sem espanto, vi que retiravam de seus úberes todo o leite que continham, isto é, o equivalente a 2 ou 3 tonéis. O capitão me ofereceu uma xícara desse leite ainda morno. Embora eu não houvesse deixado de demonstrar minha repugnância, ele me garantiu tratar-se de um leite excelente, praticamente igual ao de vaca. Provei e tive de concordar. Significava, portanto, para nós, uma útil aquisição, pois, sob forma de manteiga salgada ou queijo, aquele leite serviria para variar um pouco o nosso cardápio. Desse dia em diante, observei preocupado que a aversão de Ned Land ao capitão Nemo só fazia aumentar, e resolvi vigiar de perto o comportamento do canadense.